Hoje é dia 15 de dezembro de 2014 e passados já alguns meses, não é? Estamos dando continuidade à entrevista com o professor Hélio Naves, na verdade a segunda parte da entrevista, não é? E, e agora eu gostaria, como na primeira parte da entrevista focamos prioritariamente a trajetória do senhor como estudante, e a partir daí exploramos outras realidades, eu gostaria agora de focar na trajetória do senhor como professor, como membro de conselho, como diretor da instituição. E eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor entra e assume a função de professor em que ano e qual foi o processo de seleção? Primeiro, bom dia, Valmir, bom dia, Gustan. Estou muito feliz em retornar aqui para continuarmos esta exposição. Dentro da sua pergunta, eu me ingressei na escola como professor em 1950. Eu fui nomeado no dia 8 de março, tomei posse e entrei em exercício no dia 18 de março. Naquele tempo era lá Rio de Janeiro, até a correspondência chegar aqui. Aí me chamaram, o senhor foi nomeado, vem, quer tomar posse, tem que trazer isso e isso. Trouxe os documentos. Que dia que o senhor quer entrar em exercício? Falei, agora. Então, tomei posse e entrei em exercício no dia 18 de março de 1950, aqui na minha querida escola. Era na época já ETG, não é? Era. Escola Técnica Federal. Não, Técnica. de Goiânia ainda. Foi 59 que mudou. Perfeito. O senhor tinha quantos anos? Devia ter 24. 24 anos. Se não tivesse, estava chegando. O senhor já estava fazendo curso superior nesse Não, momento? não estava fazendo curso superior. Eu ajudei a criar a Escola de Engenharia Brasil Central, que hoje é a Escola de Engenharia da Universidade Federal, e ia entrar na Escola de Engenharia. Mas naquele ano de 50 até 53 ou 54, não houve a seleção. Então, eu não entrei. Depois que eu entrei para a escola como professor, aí não tive mais condição, porque vai aparecer lá na frente a minha formação pedagógica na SEBAI e coincidia época de seleção com a época de eu estar no Rio de Janeiro fazendo. Então, não fiz o meu curso que eu queria, que era engenharia. Aí não existia também a engenharia elétrica, que ainda começamos com engenharia civil, e eu queria a elétrica. Aí mais tarde eu fiz na PUC economia. Ah, tá. O senhor se lembra de mais algum outro egresso da ETG que tenha prestado o concurso com o senhor ou que tenha sido selecionado para ser professor juntamente com o senhor nessa parte? Sim. O sistema naquela época, para entrar na escola, primeiro precisava que eu tivesse sido registrado no MEC como professor. Então, fazia-se, na época, uma prova que chamava prova de habilitação. Você requeria aquilo, o governo concedia ou não. Eu requeri, meu colega de turma, eu fazendo um curso e ele fazendo outro, eu fiz construção de máquinas e motores, ele fez eletrotécnico, Isaac Vilela de Paiva também requereu ao mesmo tempo. E o governo abriu para nós fazermos. Então, a tal de prova de habilitação vinha do Rio, um grupo para fazer isso. Então, você fazia uma parte aqui, se passasse a outra parte, você era convidado, São Paulo ou Rio de Janeiro.
Eu fui convidado para o Rio de Janeiro, meu colega foi convidado para São Paulo. Mas fomos aprovados. Com aquela aprovação, você requer no MEC a sua inscrição como professor. Eu requeri, entrei, fui registrado no MEC como professor de matemática aplicada e mecânica de máquinas. O professor Isaac foi de eletrotécnica, também registrado. Quando nós terminamos o curso técnico, também dava direito, com o meu diploma, dava direito de pedir mais uma ou duas ou dois registros como professor. Eu pedi para desenho técnico, eu não me lembro o professor Isaac o que pediu. Então, eu fiquei com 3 registros lá no MEC para ser nomeado professor por já registrado lá. Aí pedimos imediatamente. Eu pedia, existia cadeira vaga aqui do curso de professor-chefe do curso de mecânica aqui da escola. E existia também o curso de professor-chefe do curso de eletrotécnica. O Isaac pediu para esse. E o governo federal nos nomeou. A mim primeiro, não sei meu processo, eu acho que eu requeri primeiro, depois o Isaac, essa coisa eu não me lembro bem. Mas eu saí primeiro do que o Isaac, fui nomeado. Essa nomeação chama nomeação interina. Você pode ser dispensado. Aí, mas requeri, fui nomeado, e o Isaac também foi nomeado, e nós começamos a lecionar. A gente conhecia bem disciplina, essa coisa toda que ia fazer. E, às vezes, até criticava professor. Então, dentro daquela coisa que a gente tinha na cabeça, eu já tinha lecionado para menina entrar aqui para a escola, tudo, eu já conhecia alguma coisa, comecei a lecionar. Mas aí veio a oferta. O governo oferecia para nós. Já em 51, eu fui convocado e o professor Isaac, também nomeado, foi convocado também para fazer o curso da SEBAE. Antes de entrarmos na SEBAE, eu queria só perguntar o senhor antes. Então, na verdade, o senhor recebia uma espécie de essa prova lhe habilitava, de certo modo, a ministrar certos conjuntos de disciplinas dentro da instituição. Era isso? Era isso. Eu requeri desenho técnico, matemática aplicada e mecânica de máquinas. Fui nomeado para professor-chefe do curso de mecânica de máquinas. Era padrão K. Nesse tempo, eu recebia mais do que um desembargador do Estado. Eu recebia 4.310, um desembargador do Estado naquele tempo. Recebia 3.000 e poucos reais. Eu conversava com o desembargador, ele falou assim, eu vou deixar de ser desembargador para ser professor na escola. Você vê como nós ficamos defasados depois. Eles estão lá para os seus 20 ou 30 e nós aqui. Como é que dizia o Chico Anísio, isso aqui, ó. Pois é. O senhor e o professor Isaac, quando vocês são incorporados à instituição, aí, nesse caso, então, esta situação de interinidade é suplantada, não é? E vocês são efetivados? Não, isso aí depois abriu o concurso. E foi muito bom que demorasse um pouco a abrir o concurso, porque você insiste que não, mas eu tenho que dizer, nós nos preparamos
pela SEBAI. Ah, tá. Porque uma coisa é eu ser engenheiro, uma outra coisa é eu ser professor de engenharia. Conhecer as técnicas para transmitir a você aquilo que eu sei. É muito diferente, porque tem motivação, tem uma porção de coisa que eu vou ver. Entre você e o Gustan, vocês são diferentes. Eu leciono, explico para vocês dois, vejo que você entendeu bem e vejo que o Gustan tem dúvida. Eu tenho que, com a minha técnica, procurar tirar a dúvida do Gustan, dar um exercício para ele ver, etc. Então, essa técnica é que nós não tínhamos. Nós tínhamos a teoria, nós sabíamos o que nós devíamos ensinar, mas como ensinar? E quando ocorreu esse processo seletivo e aí a efetivação definitiva? O senhor tem ideia de quando foi? Eu tenho a impressão que foi ainda na década de 50, talvez 55, por aí. Eu sei que deu tempo de nós fazermos 4 módulos da SEBAI, que nos deu, parece que o governo, ou o pessoal do MEC, o governo mesmo, fez isto para aproveitar gente nova e tudo, trocar mesmo dentro. Porque, para mim, houve uma diferença antes e depois dos cursos da SEBAI, no ensino industrial no Brasil. Então, aí vem a prova. Você faz a prova, eles mandam a gente aqui, você faz uma parte da prova aqui, outra parte da prova eu fiz no Rio, outra parte eu fiz em São Paulo. Você vê o que é. E uma parte é do início, vem pronta, vem fiscais, vem tudo, nós fizemos aqui. A outra parte que já vem, a parte técnica, como você vai ensinar numa máquina, elaborar uma peça, um projeto desse, foi no Rio. E, finalmente, a última parte, que é a mais pesada, foi na Escola Técnica do Estado de São Paulo, que chama Getúlio Vargas. Foi lá que eu selei. E eu concorri com um cara que era do Rio Grande do Sul, da Paraobé. Paraobé é um instituto famoso que tinha lá. Sujeito novo. Era o cara que podia, porque os outros eu vi logo, tinha uns tantos, eu vi logo que eu passava eles para trás. Agora, aquele eu tinha receio. Mas eu dei aula melhor do que ele, executei o projeto melhor do que ele, apesar de ele ter passado pela Paraobé, mas ele não passou pela SEBAI. Ah, tá. Por isso é que eu vejo que, na hora de dar a minha aula, na hora de executar meu projeto dentro das oficinas e tudo, eu ganhei. Não foi diferença muito grande, mas passei em primeiro lugar. Bom, isso evidencia um rigor, né? É. Um processo seletivo bastante rigoroso. O senhor se lembra se esse processo seletivo, de algum modo, estava sob controle do DASP? A primeira prova que nós fizemos para habilitação foi feita pelo DASP. A primeira prova de habilitação. O exame seletivo para eu me tornar efetivo na escola foi feito pelo MEC. Eu não me lembro se tinha DASP nesse meio, mas o MEC, sim. Era presença firme aí em cima. Era o MEC. Aí, sim, nós passamos, eu passei para o curso de mecânica de máquinas aqui, e o professor Isaac passou para o curso de eletrotécnica também aqui. E fomos efetivados. Aí sim. Tá.
Os únicos concursos que houveram, sérios, duros, foram esses, meu e do Isaac. Depois, o pessoal foi entrando com prova de habilitação, decreto efetivo, isso e aquilo. Mas prova desse tipo, que eu me lembro aqui na escola, são essas duas. Deixa eu perguntar ao senhor. O senhor se lembra de como se organizava academicamente os professores? Haviam coordenações? Se havia coordenações, elas se organizavam em torno dos cursos que eram ofertados? Ou haviam coordenações mais gerais? Como é que era a organização acadêmica? Porque o senhor passando, o senhor veio a compor essas organizações. Ao Conselho de Professores. Existia, por exemplo, matemática, existia um professor-chefe. Português, existia um professor-chefe. Química, física e química, existia um professor-chefe. Existia o Conselho de Professores, que esse Conselho de Professores era coordenado pelo diretor. Não existia um professor coordenando esse conselho. Era pelo diretor. Ele é que comandava esse conselho. Reunia o conselho para elaborar o projeto do ano seguinte, o que nós íamos fazer, quantas matrículas, isso e isso, os cursos técnicos, edificações e mecânica, eletrotécnica. Não existia ainda esse curso de, como é que chama? A coisa agrária, de medição. Agrimensura. Não existia. Existia uma escola aqui, que o diretor cedeu para o professor que era diretor dessa escola. Essa escola depois foi incorporada e criou-se o curso também de agrimensura na escola. Mas não existia, como hoje existe, coordenação do curso disso, coordenação do curso tais, tem coordenação, porque também o número de alunos era muito pequeno, o número de professor restrito. Então, o diretor coordenava isto. E existia esse conselho de professores que se reunia, convocado pelo diretor, ou os próprios professores podiam pedir ao diretor, tem um assunto assim, que nós queremos. Existia. Perfeito. O diretor, ele tinha uma função mais executiva nessa época, não é? E havia um conselho superior, um conselho diretor que... Não, esse conselho superior, ele veio sair já cá quando a escola perdeu Escola Técnica de Goiânia e passou Escola Técnica Federal de Goiás. Foi 59, me parece. Eu não tenho um número assim para dizer, mas a data foi esta. Aí é que criou esse conselho. Então, até esse momento, o diretor possuía amplos poderes. Amplos poderes. De início, o diretor tinha que ser engenheiro, você vê. Porque essa história ela é muito bonita. Depois, lá no terceiro encontro, eu vou contar isso, porque muita gente me pergunta fora, a nossa escola acabou, professor? Agora eu vejo lá, é curso superior, é isso e aquilo. Não acabou. Ela está cumprindo a sua função. Ela começa cá, no ensino de aprendizagem, e vai até ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, pode ir até pós-doutorado. Ela faz isso aqui. Então, eu falo, vai de alfa a ômega. Né? Isso, quando o ensino industrial foi criado, ela era já para ser assim. Não tem nada de novo. Era para ser assim.
Deixa eu perguntar ao senhor, o diretor ainda era o professor Lisboa? Professor, Quando professor o Lisboa. diretor. O professor Lisboa, eu acho que ele entrou aqui, foi nomeado em 41, entrou em 41, recebeu a escola. 42 era para iniciar o governo do Estado, pediu ao governo federal, através do diretor aqui, para ceder a escola para o batismo cultural de Goiânia, que aconteceu em julho, 5 de julho de 42. Então, a escola mudou-se de conversa, mas não trabalhou, não exerceu magistério, currículo, coisa nenhuma aqui em 42. Foi 43 e quando eu entrei. Ele, quando o senhor entra Sim. professor, já não era mais ele? Não, era ele. Eu entrei com ele e ele fui nomeado, era ele. Quando foi para 59, que passou de ensino industrial, passou de Escola Técnica de Goiânia para a Escola Técnica Federal de Goiás, ele completou 70 anos, ele era rigoroso, completou 70 anos, ele entrou com pedido de aposentadoria por idade. Aí ele tem que ficar no cargo até aposentar. Aí foi nomeado o primeiro professor depois dele, e que foi nomeado já também pelo Conselho, foi o professor Edmar Fleury Pereira. Foi o primeiro. Perfeito. Antes, então agora eu gostaria de explorar um pouquinho mais a questão da CIBAE. Sim. Né? A CIBAE, o senhor tem uma ideia de como ela foi criada, quais eram os objetivos dela? Sim. O próprio governo federal percebeu que as escolas técnicas eram necessárias para o Brasil. O Brasil não podia desenvolver sem os cursos técnicos, principalmente no segundo grau. O primeiro grau era operário qualificado. Valia muito a pena cuidar disso. Mas já estava aparecendo o Senai, Senac, essa coisa aí do ZES, que a própria indústria criou para fazer. Então o governo notou que precisava melhorar mais o técnico, porque já era assim, um engenheiro nos países desenvolvidos para 10 técnicos. Cada técnico comanda lá seus 20, 30 operários. Então você forma a pirâmide dessa forma. Operários, técnicos de nível médio, técnicos de nível superior, direção. Né? Então, e com os professores que nós tínhamos no Brasil, não era suficiente para fazer isso. Aí é que veio a necessidade de criar a CEBAI, Comissão Brasileira Americana de Ensino Industrial. E os americanos também tinham interesse que a indústria daqui desenvolvesse, que eles também iam ser sócios ou implantar várias empresas aqui. Americano, como chama, italianos, suíços e alemães, todo mundo. Vender máquinas, vender equipamento, queria desenvolver isso aqui. Então, foi feita esta comissão. Como isto foi criado, os meandros disso, eu não sei, mas sei que criaram a comissão. E tinha professores americanos, era minoria. Mais que tinha aqui era alemães, italianos de cantões suíços. Quer dizer, eram suíços, italianos, suíços, alemães e brasileiros. Os brasileiros que eu tive como professor eram lá da Paraubé,
lá do Rio Grande do Sul. Então, criaram esta SEBAI para isto, para desenvolver e melhorar o desempenho dos professores que já estavam entrando, técnicos de nível médio, entrando no magistério, que podia receber curso desse. Porque os que existiam, que vieram das escolas artífices, nem participar de um curso desse ele tinha competência. Era difícil você pegar matemática, física, química e tudo. Para aprender técnicas de ensinar, de ministrar aula, talvez desse, mas precisava também melhorar o conteúdo dos professores. Eram duas coisas que tinham que fazer. Tínhamos que melhorar o conteúdo e tínhamos que dar a ele técnicas de ensino. Então, nós íamos geralmente para o Rio de Janeiro, às vezes acontecia também em São Paulo, mas era mais Rio de Janeiro. Chegava lá no dia 1º, no dia 2, se fosse uma terça, quarta-feira, já tinha aula. Se fosse uma sexta-feira, aí você ia mais tarde e começava na segunda-feira. E aquilo era 8 horas batida por dia, exercício para você trabalhar mais 8, onde você estava hospedado. Era tudo aquilo ali. Era um batidão mesmo. Você levava o exercício, no dia seguinte você tinha que passar aquilo, você tinha que dar a sua aula e os outros todos vendo e criticando, mais orientado pelos professores, você dava a sua aula, cada um falava, aí agora vinha o professor. Isso aqui você foi bem por isso, por isso, por isso, por isso. Isso aqui você foi mal, como seus colegas viram. Ou isso aqui nem seus colegas perceberam. Você você faz o sujeito dormir lá na frente. Você tem que modular a sua voz. Você tem que verificar se o José que está lá no fundo está prestando atenção. Você tem que chamar todo mundo pelo nome. Então, aí ele fazia a crítica dele e ia ensinar. Ministrava mais 1, 2 aulas, exercício para amanhã. E aquilo você ia. Nesses cursos havia um tipo de orientação em torno da produção de recursos didáticos? Se aprendia a produzir uma apostila, a produzir um roteiro de Principalmente, fazia seu plano de aula e você chegava no final, o objetivo era esse. Você tinha 2 meses, mais 2 meses batido. No final, você tinha que fazer seu plano de aula para o ano todo. Você trazia de lá seu plano prontinho, que você fez e orientado pelos seus professores e também pelos seus colegas. Então, esse plano contemplava algumas estratégias de ensino, alguns recursos didáticos? Tudo, recursos didáticos, porque aqui não tinha aparelhagem nenhuma, você não podia tirar uma cópia. Aí eu descobri, lá tinha um daqueles duplicadores a álcool ainda. Aí eu comecei a fazer provas, fazer as minhas, dava aula e distribuía para os alunos já perguntas para eles responderem e trazer no dia seguinte. Os outros professores que não tinham feito o curso viram aquilo, a gente sentava com eles, repassava aquilo. Foi extraordinário. Então, os professores que retornam desses cursos da SEBAI, de um modo ou de outro, vão reproduzir parte desses conhecimentos, dessas práticas de ensino, dessas concepções, junto aos demais professores. Aos demais. O diretor pedia isso também. Fala, você chegou, você foi, fez o curso, agora vamos marcar um dia na semana para você passar. Escolhi as áreas, você
vai fazer a parte pedagógica. Isaac, você vai fazer a parte técnica, mostrar como vai fazer isso. E a gente repassava também. As relações professor-aluno eram relações autoritárias, eram relações de entendimento, havia uma preocupação com disciplina ou disciplinamento. Como é que eram as experiências de ensino e da relação professor-aluno nos anos 1950? Na década de 50, até, vamos chamar aqui, 70, 80, completamente diferente de hoje. Meninos, os estudantes vinham estudar, eram pessoas também mais humildes. Aquele que vinha para estudar, fazer um curso técnico, queria sair daqui um profissional. Ele não vinha para cá para bater papo, para estar tomando um drink ali depois da aula, ou isso ou aquilo. Era diferente desse povo, do status dos alunos de hoje, completamente diferente. Você não passou por isso, porque você já é de outra, mas era diferente. Havia uma harmonia muito grande, professores e alunos, aqui na escola. Nós tínhamos, através do esporte, que havia a união, o esporte e o Grêmio. As duas coisas que unia alunos com professor. Porque professor, eu fui o primeiro, fui um dos criadores e o primeiro presidente do nosso Grêmio aqui na escola. Então nós tínhamos teatro, tinha oratória, essa parte. E tinham os jornais e os esportes para lá. Então, o professor participava conosco no teatro, o professor participava conosco no curso de oratória, e os alunos todos juntos ali. Então, havia, aluno e professor eram ou irmãos ou filhos. Não existia esse negócio de dureza com o aluno, nem nada. E nem do aluno dureza com o professor. Isso veio começar da década de 70 para cá. Para trás, 50, 40, 50, 60, não existia isso. O diretor, nos anos 1960, que sucede ao diretor Lisboa, Fleury, não é? O Edmar Fleury Pereira. Ele permanece como diretor até quando? Ele permanece posteriormente ao golpe militar de 1964? Não. Ele foi diretor 3 anos. Depois dele foi o professor Amário José Freire, também 3 anos. O senhor se lembra de quando ele assumiu, José Amário? Amário José Freire. Morreu há pouco tempo. Ele às vezes ia lá em Caldas Novas conosco. Amário José Freire. Ele também foi 3 anos. Eu não me lembro quando o Edmar que foi o primeiro, porque aí era só pegar a sequência, porque depois do Amaro foi o Niso Prego. Depois foi o Valdor. Depois do Valdor foi o Virgílio. Depois do Virgílio foi o Hélio Naves. Depois do Hélio Naves foi o Zé Alves. Depois do Zé Alves foi o Ítalo, né? Então, essa sequência, se a gente pegar quando foi o Edmar, a gente vem 3 em 3 anos. O golpe civil-militar Sim. de 1964 modificou as relações internas dentro aí agora já, não é? Desde 1959, Escola Técnica Federal de Goiás. Houve uma mudança fundamental no que tange as relações entre gestores e professores, gestores e alunos? Não houve nada. Antes do golpe, havia o pré-golpe. Havia um movimento geral
vamos dizer, de insatisfação com o sistema de governo que vinha. Havia isso. Se não houvesse esse golpe, haveria outro golpe de esquerda. Houve o da direita, mas haveria o de esquerda. A gente saía na rua aí, no meu tempo de estudante, que tinha racionamento de muita coisa. A época da guerra, a gente saía na rua, leite, carne, pão, açúcar sem cartão, né? E tinha essas coisas. Assim, também, na época do 64, havia essas passeatas, bandeira e etc. Tudo isso. Mas isso não afetou muito a escola, não. A coisa passou por lá, houve o golpe, etc. A escola continuou funcionando normalmente. Não houve nada, o conselho continuou o mesmo, o diretor a mesma coisa, não afetou em nada. Deixa eu perguntar uma questão. A mudança de ETG para ETFG, o senhor, do ponto de vista do senhor, houve uma modificação da relação que o Ministério da Educação mantinha com a instituição? Porque, claro, com a transformação, teoricamente, em 1959, a Escola Técnica Federal de Goiás alçava a condição de autarquia, né? Exatamente. Efetivamente, ela passou a agir de fato como autarquia, ou, na verdade, isso era mais um texto jurídico do que uma realidade concreta dentro da instituição? Não é uma coisa que você faz de um dia para outro, de um mês para outro. A coisa é lenta, mas que melhorou muito. Você não teria mais que estar consultando MEC aqui e ali para fazer as coisas. Você tinha que depender lá do Rio de Janeiro para fazer um passeio aqui, se estragasse. Se rebentasse uma coisa, você tinha que pedir licença ao Rio de Janeiro, aprovação. Isso era uma barbaridade. Primeiro, sistema de comunicação horrível, difícil, né? Depois, até que você, assentado na sua poltrona lá no Rio de Janeiro, não tenha sensibilidade do que está passando aqui, mesmo que você tenha boa vontade em solucionar o problema das escolas. Então, ela, quando a autarquia, criando o conselho, você vê, o conselho era a comunidade e respeitava. Você tinha escola de engenharia, você tinha o CREA, você tinha o Conselho de Educação do Estado, né? Então, você tinha órgãos importantíssimos aqui do Estado participando desse conselho. O conselho do conselho diretor da escola. Então, esse conselho escolhia, vamos supor, escolheu o professor Edmar Fleury Pereira. Claro, conhecia o currículo do professor Edmar, como professor que veio do liceu para cá, depois aqui dentro da escola, tudo, a tradição dele. Então deixa eu entender uma questão. Enquanto existiu a Escola Técnica de Goiânia, o diretor tinha grande capacidade de ação interna, mas qualquer ação, digamos assim, que interferisse na administração e recursos, ou mesmo num procedimento de infraestrutura, tinha que consultar o MEC, no Rio de Janeiro. Quando a instituição se transforma em autarquia, esse poder desse diretor internamente é reduzida, mas é ampliada a autonomia da instituição em relação ao MEC, mas através desse conselho. O que é muito mais importante. Um diretor sozinho, pensando e fazendo a coisa, dependendo do MEC, e um conselho que é comunitário, né?
que designou o Valmir para ser diretor. O diretor está indo dentro daquela linha traçada por esse conselho. Então, esse diretor tinha também a mesma responsabilidade do diretor anterior. Não tirou nenhuma responsabilidade dele. Só que ele tinha atrás dele um conselho. Ele atuava dentro dos parâmetros estabelecidos por esse conselho. Claro. E como o senhor falou, esse conselho tinha representante externos. O senhor se lembra, o senhor poderia recolocar quais são esses representantes? Escola era um. A escola tinha o seu? Tinha o seu, representante dos professores. Nesse tempo não tinha representante dos alunos no início. Depois, mais tarde, teve representante dos alunos. Representante dos professores da escola, do CREA, Escola de Engenharia. Da Universidade Federal. Da Universidade Federal. Conselho Estadual de Professores. Eu acho que tinha o conselho e tinha a secretaria também. O Estado era o mais bem representado, porque tinha o conselho e tinha a secretaria. Nós éramos quantos? 6? Acho que 6 conselheiros. Vamos ver. Escola de Engenharia, CREA, Conselho Estadual de Educação, Secretaria da Educação. Está faltando um, então, que eu não estou me lembrando aqui. Alguma representação empresarial, talvez? Federação das Indústrias. Federação das Indústrias. Foi certinho aí. Eram 6 conselheiros. Você vê, representação das indústrias. Tinha peso aqui dentro. Hein? CREA. Tinha peso aqui dentro. Conselho Estadual de Educação. Universidade Federal pela Escola de Engenharia. Então, era com o senhor conselho. Eu pergunto, senhor, houve uma modificação da forma de organização interna da instituição? Porque na fase anterior o senhor chamou a atenção que existia o professor-chefe, né? De uma dada disciplina que aglutinava em torno dele os professores daquela disciplina. A partir daí passou a serem criadas coordenações? Coordenações, exatamente. Passou a ser coordenador de cursos, coordenador de turmas. Aí já é diferente, já criou a estrutura, praticamente a estrutura que existe hoje. Hoje não, porque hoje aqui é instituto, cresceu muito mais, mas naquele tempo a coisa vai criando, aumentando a estrutura com o número de alunos, de professores que vamos criando, além de professores, os auxiliares, os técnicos administrativos, a estrutura cresce. A estrutura cresce, você tem que crescer tudo também. Perfeito. Mesmo com o ato institucional número 5, o AI-5, não houve uma modificação muito importante de como se davam as relações de poder dentro da instituição? Ainda continuava havendo um nível de, digamos assim, de fraternidade, de tolerância, de boa convivência entre tudo a mesma coisa. Não, a escola não entrou nisso. Claro que veio aqui turmas para ver, sou fulano de tal, Bernardo Ellis, por exemplo. Ele era comunista e nunca quis entupir isso. Ou o médico Tufi Cury, a mesma coisa. Então, vem gente, você vai dizer, se me perguntasse assim, não fui inquirido, mas se me perguntasse assim, o Tufi Cury é comunista? E daí? Você pode castigar alguém pelas ideias dele? Agora, o Tufi Cury fazia reunião aqui dentro, convocando os meninos para isso? Não. O Bernardo Ellis fazia aqui dentro? Nunca vi.
Se fazia, eu nunca vi. Não fui inquirido, mas responderia sim. Eu penso que os colegas também devem ter respondido assim. Aspectos como regulamentos internos, estabelecendo, digamos assim, obrigações e deveres de alunos, de servidores, esses instrumentos de regulação das relações entre os segmentos da instituição se fizeram presentes nos anos 60, já existia antes, nos anos 50? Como é que o senhor tem lembrança acerca dessas formas de A primeira coisa que houve, quando o diretor do ensino industrial visitou a escola pela primeira vez, era Francisco Montojos, era um gaúcho. Veio aqui, ele gostava de conversar com os alunos, fez reunião com os professores, com professores e diretor, ouviu tudo. Depois fez reunião com alunos também. Aí ele sugeriu que criasse uma comissão de ética entre alunos, com representação de alunos e professores, né, para que pudesse olhar casos de alunos que fizesse qualquer coisa que não estivesse de acordo com as normas. Isso ainda Escola Técnica de Goiânia, antes de chegar lá. Mas aí criou-se essa comissão de ética. Para mim foi a primeira coisa que ligou a participação de professores com os alunos. Aluno dentro de uma comissão também presidida por professor. Essa comissão de ética, acho que era 4 ou 5 pessoas, eu não me lembro. Um representante dos alunos, representante dos professores, representante dos funcionários. Então devia ser 3, né? Aluno, professor, funcionário. O professor era o presidente dessa comissão. Havia qualquer coisa, antes de ir para diretor, passava nessa comissão. Essa comissão olhava e recomendava, fazia um relato e mandava para o diretor. Aí sugerindo se havia pena, se não havia pena, se fosse apenas um aconselhamento, a própria comissão faria, e geralmente era aconselhamento. Bem, o senhor permanece muito ativo, né, como professor, também como ocupando funções em conselhos da instituição até 1975, né? Sim. E eu perguntaria ao senhor, quando o senhor ocupa pela primeira vez uma função de representação no conselho, e qual foi nesse conselho superior? Ou outro nome, o senhor poderia me ajudar a lembrar? Conselho de Representantes. Conselho de Representantes. E qual foi o tempo que o senhor permaneceu nesse Conselho de Representantes, pelo menos até 1975? Quando foi criado o Conselho, houve na escola uma eleição entre os professores para escolher o seu representante para lá. Eu fui escolhido. Primeira instalação, eu fui escolhido. O senhor lembra o ano? 59. Deve ser por volta de 60. Perfeito. Deve ser por aí. Vamos chamar década de 60, iniciozinha, e foi criado o conselho. Eu, nesta época, fui apenas conselheiro, porque o presidente foi do Conselho Estadual de Educação. O vice-presidente foi da Federação das Indústrias. Isso foi a Revolução foi em 64, né? 1964. Então deve ter sido aí
período que foi até 64, 65, porque tem um fato que depois da Revolução, não, antes da Revolução, houve um fato importante no Brasil, foi a criação do Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra. Ele foi criado como Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial, PIPMOI, que foi criado antes da Revolução. Foi feito um levantamento em São Paulo, no Rio Grande do Sul, e havia um déficit de 50 mil trabalhadores qualificados. Então, o governo fez esse trabalho, ele fez esse levantamento e, conclusão, criar um programa que pudesse rapidamente, com ensino acelerado, suprir o mercado, com pessoas qualificadas. Então, para isto, criou-se esse programa, por decreto do presidente João Goulart, né? Era o presidente. Criou-se esse programa. E esse programa foi implantado, não vou dizer no Brasil todo, porque é mais difícil implantar no Acre, Rondônia, etc., mas São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Cone Sul ali todinho, e o Centro-Oeste aqui, Nordeste também, Pernambuco, Ceará, Bahia, tudo foi implantado, Maranhão, esse programa. Então, esse programa bloqueou muita gente para elaborar o que era mais importante num ensino acelerado, que é o material didático. Por quê? Eu dou uma aula aqui, uma demonstração, numa máquina, etc., e depois você vai para lá. Você não tem, com uma demonstração minha, você não tem ainda. Então, o desenho te mostra que mesmo você não lendo direito, o desenho tinha que aclarar aquilo para você. A ferramenta, a peça, como foi montada, os pinos para colocar na máquina, tudo, aquilo de uma clareza que você... Eu vou dizer para você, mais tarde ele passou a ser Pipimó, perdeu o I para poder atender mais. Nós fizemos aqui em Goiás um manual para atender parteiras curiosas. Parteiras curiosas. Eu fui ver isso, porque eu coordenei esse programa aqui também. Eu fui ver isso. A mulher, do jeito que ela saía lá da horta de couve dela, com a unha toda suja aqui, ela ia atender um parto. Gritou lá, ela tinha que correr, né? Então, fizemos um negócio tão bem feito que aqui em Goiânia aconteceu uma menina que estava muito amarrada, foi dar à luz dentro do banheiro de uma casa e as mocinhas, duas mocinhas, pegaram o manual e fizeram o parto da mulher. Para você ver como era a clareza da coisa, o material didático. Bem, essa entrada do Pipimó, ela tem muita importância também com o ensino industrial. Porque veio um recurso extra que irrigou. Você não era professor da escola, você era um empresário ou um trabalhador numa empresa, mas você era um camarada bem preparado e técnico bom. Então, chamava você, dava um treinamento em você e você ia dar curso.
ia dar curso para esse pessoal. Um pedreiro, o outro pintor, o outro assentador de ladrilho, o outro instalador elétrico domiciliar, o outro instalador hidráulico domiciliar. Essa coisa toda que abrangia a necessidade de mão de obra, você foi feito e houve uma revolução no ensino industrial com material didático, porque a necessidade fez o sapo pular. Foi contratado gente, eu sei que eu participei disso em São Paulo, fiquei quase um mês ajudando a elaborar material didático, depois fui nomeado coordenador aqui em Goiás e vi o quanto isso também melhorou o ensino industrial para você pegar lá embaixo e levar cá em cima. Mas concretamente, o senhor então é eleito para Sim. esse conselho e o senhor permanece nele até os anos 1970? Fui reconduzido mais uma vez. Depois, não houve modificação, mas nós tivemos que ficar em nossos postos, os conselheiros, até terminar. O conselho terminou, acho que em dezembro de 70. Ele passou a ser outro conselho, aquele conselho em que o diretor é o presidente e o conselho não é mais deliberativo. Ele é um conselho consultivo. Então, nos anos 1960, o senhor permaneceu nele o tempo todo, até 70. Com essa função, né? Ele como instância deliberativa e o diretor com funções executivas. Em 1970, o diretor passa a ter mais poder e o conselho assume uma função... Ele era um pouco híbrido, agora que eu estou pensando aqui, porque as contas ele aprovava. Então, ele não era apenas, ele era consultivo deliberativo, porque ele aprovava as contas da instituição. E o senhor permanece nesse conselho nos anos 1970? Até 70, até 31 de dezembro de 70. Assim que foi criado, nomeou a primeira turma, eu fui escolhido e fui reconduzido. Então, aí o senhor passa a integrar o novo conselho? Quando surge o novo conselho, passei a integrar o novo conselho também. O senhor permaneceu nele durante quanto tempo? Ao longo dos anos 1970? Até sair da escola. De 1970 até por volta de 86. 84, né? 84. Até sair da escola, porque quando eu saí eu era o presidente dele. Do conselho. Do conselho, eu era diretor. Professor Hélio Naves, então, com a reformulação do conselho, o senhor permanece, não é? E continua numa longa trajetória como membro desse conselho. Levantar duas questões. A primeira é qual é a nova composição desse conselho? Quer dizer, qual é a composição dele? E a segunda questão é, na visão do senhor, qual era o grau de influência pessoal que o senhor exerceu em termos políticos, em termos também pedagógicos, dentro desse conselho? Quer dizer, qual a composição que esse conselho passou a ter? Em segundo lugar, qual a influência política, pedagógica, acadêmica que o senhor exerceu nele por volta de até 1986? A passagem para Conselho Superior e consultivo era um conselho consultivo. A maior parte dele, o diretor se valia da consulta ao conselho para direcionar a sua programação, a programação da instituição. Mas ele tinha determinadas ações que ele era conselho executivo.
aprovar o plano de trabalho, aprovar as contas da direção da escola. Ele era executivo, ele aprovava aquilo. Então, era um conselho também importante, mas não tinha aquele status de representatividade da sociedade para que a instituição caminhasse conforme o entendimento da sociedade. Era mais ligado à instituição já. O MEC já mandava determinadas normas que tinham que seguir. Eu, como professor da escola, na década de 70, mais de 75 até 80, eu tive pouco contato com o Conselho. De 70 até 75, sim, a implantação do Conselho e tudo, como ele funcionou. E depois de 70, quando eu vim ser diretor, também trabalhei com o Conselho, já como presidente desse Conselho. Isso no início dos anos 80, né? Isso mesmo, finalzinho de 70, vamos chamar início de 80, porque final era pouca coisa. Nesse período, trabalhei aí como presidente do Conselho. O Conselho tinha a mesma representação, mas já tínhamos representação da escola, dos professores, do corpo administrativo, do corpo discente da escola e instituições de fora, Secretaria de Educação tinha, Conselho Estadual de Educação tinha. Não me recordo bem se tinha Federação das Indústrias, a Universidade Federal tinha. Não me recordo bem assim essas pessoas. Engraçado, coisa mais antiga a gente lembra, coisa que vem mais para o recente, não lembro detalhadamente para dizer para você. Mas o importante, no meu entender, foi uma participação maior da comunidade escolar, porque você tendo o representante dos discentes, o representante do corpo administrativo, já existia dos professores, do magistério. Então, você passou a ter a representatividade da instituição, passou a ser bem maior. O MEC indicava algum tipo de representante nesse conselho nessa fase? Não. Eu, como presidente, sofri, uma determinada época, uma pressão de pedido para colocar uma determinada pessoa, mas nós não abrimos. O próprio diretor do ensino industrial me pediu, eu falei, olha, isso eu vou levar ao conselho. Ah, mas o senhor é o presidente? Eu falei, mas nós vamos levar ao conselho. E como que se dava a escolha do diretor? Porque a escolha do diretor, como é que ele chamava? Consulta à comunidade. A legislação dizia que devia fazer uma consulta à comunidade. Como é que você faz uma consulta à comunidade? Tem que ser uma eleição. Então, eleição onde você pega os professores, o corpo administrativo e o corpo discente. Proporcional a cada um, você estabelece essa proporcionalidade. E lança-se, para ser diretor, você tem que estar no magistério, ligado ao magistério, você tem que ter graduação superior, de preferência ligado ao ensino técnico. A legislação é curta, mas é específica nisso aí. E faz-se a consulta.
Feita a consulta, o Conselho manda 3 nomes para o Ministério. O Ministério escolhe um nome. Geralmente, o Ministério põe aquele que está no topo. Geralmente. Dependendo do currículo dos candidatos. Porque uma coisa é você eleger. Uma coisa é a comunidade escolher. Outra coisa é o Ministério escolher. Ele vai escolher considerando o currículo do candidato. Eu, você, o Gustan, somos 3 candidatos. Você tem já aí 15, 20 anos de magistério. Eu tenho 2, o Gustan tem 5. A sua experiência de magistério é muito superior à nossa aqui. Você já tem experiência em administração de instituições educacionais. Você já dirigiu a escola de engenharia. Você já fez isso, já fez aquilo. Quer dizer, o seu currículo, perto do meu e do Gustan, o seu currículo é muito superior. Então, você pode ter tirado, na preferência da comunidade, você pode ter tirado o 2º lugar. Mas, para o MEC, ele não quer saber disso, se você tirou o 2º, se o Gustan tirou o 1º. Quer dizer, ele pode ser o preferido pela comunidade, mas você não é tão preferido quanto ele, mas tem um cabedal de estrutura anterior e presente muito maior do que a dele. Mas e a questão, não havia, ou não poderia ocorrer, ou se de fato ocorria, influências políticas, injunções políticas de deputados, de senadores? Nunca houve, nunca se fez houve presente. Nunca houve isso aqui. Essas pressões de bastidores? Não, nunca houve isso aqui. Pelo menos no tempo que eu estava aqui dentro, nunca notei isso. Não havia essas pressões de pessoas estranhas ao nosso contexto aqui. Bem, isso era o sistema de escolha. Não se escolhia, o Ministério não escolhia aquele que foi o mais votado dentro da escolha. Ele escolhia aquele que tinha currículo maior. Isso aconteceu comigo. Entre eu e o Zé Alves, ele teve a votação maior do que a minha. A minha, ele era o 1º, eu era o 2º. Isso foi em que ano? 70 e que? Não, 80, né? 81, 82, por aí. É, por aí. Aí o senhor foi... Eu fui o escolhido. Fui o nomeado. Vim para cá. E esse fator do senhor ter sido o 2º nome de consulta, na consulta interna, e ter tido o nome homologado, né? Sim. Para a direção. E esse elemento é um elemento que pode ter concorrido para um tipo de resistência, um tipo de instabilidade em relação à gestão do senhor? Não tem dúvida. Porque, na verdade, a gestão do senhor depois foi marcada por uma série de percalços, né? Sobretudo de uma mobilização de oposição, de críticas. Pois é, mas a crítica que houve, porque esse foi o segundo período meu. O primeiro período, eu não fui escolhido pelo voto, fui escolhido pelo MEC. Era o Virgílio
era o professor Virgílio, e o MEC, vencendo o mandato dele, o MEC me determinou para vir. Entrei, administrei sem nenhum problema. Isso foi entre... Como é que foi? Foi entre 78, por aí? O primeiro mandato foi... Deve ser alguma coisa assim, não é? Entre 78... Não, 79... Até 82, 83, por aí. Vamos supor, 80, 81, 82, 83, então deve ter sido 80. Perfeito. Né? Porque eu saí em 84. No segundo período é que houve esse problema. E aí, nesse período, houve uma movimentação. Naturalmente que há insatisfação. Você, escolhido como primeiro, a turma que elegeu você, e você foi escolhido pela comunidade como primeiro, e eu, o segundo, venho ocupar, né? Aí a coisa é uma maioria contra você. O senhor acha que o movimento contra a ditadura, as diretas já, porque é no contexto, né, do movimento das diretas já e tudo mais, esse protagonismo da sociedade civil em crítica ao regime militar, ao governo, aos seus métodos e tudo mais, o senhor é possível que isso também pode ter influenciado. Por quê? Mais tarde, eu, diretor do banco aqui, eu moro na 20. Ali eu saía do banco e vinha. Quando eu chegava na praça do Liceu ali, eu escutei uma voz. Professor Hélio. Quando falou professor Hélio, eu conheci a voz. Era do presidente do Grêmio do meu tempo aqui, Mário. Aí o Mário veio, boa tarde, tá? Como é que está o senhor? Estou bem, etc. E há muito tempo que eu quero falar com o senhor, sei que o senhor é do banco aqui, para eu ir lá era mais difícil, eu moro em Mato Grosso, lá na Barra do Garça, e isso e aquilo, mas eu queria falar com o senhor. Eu falei, meu filho, estamos aqui, eu estou caminhando para minha casa, vamos pegar uma sombra aqui, de um prédio lá, vamos pegar uma sombra aqui, você fala. Se você quiser ir lá em casa, vamos. Não, mas eu também estou com pressa, eu sei que o senhor vai para almoço, né? E tal. E conversou e disse, o que eu queria mesmo era pedir desculpa ao senhor daquele movimento que eu presidi na escola como presidente do Grêmio, que resultou na greve, etc., até que o senhor saiu da escola. Eu fui teleguiado naquilo. Eu falei, meu filho, e não queria que o senhor tivesse e levasse a mala, etc. Eu falei, meu filho, eu sou educador. O que é isso? O jovem é assim, eu já fui assim, eu já fui presidente de Grêmio, eu criei o Grêmio. Não pensa você que eu já não discuti com o diretor também, fiz a mesma coisa. Não fiz passeata, não fiz isso que vocês fizeram, mas eu já fiz. Bati na... Falei, vai tranquilo. Primeiro, não tem ódio de ninguém. Falei, eu sou uma pessoa católica, professo a minha religião, não podia carregar ódio aqui. Não sou maneira... Professor, mas concretamente, ocorreu também, nesse contexto de protagonismo da comunidade, ocorreu efetivamente também a demissão de alguns professores. Isso termina até sendo noticiado num jornal local. Esse fato da demissão de alguns professores... No meu tempo? No contexto da crise... Não houve isso. Aqui não.
Aqui na escola, nunca. Os jornais dão conta. Não. O professor Antônio Roberto, o professor Sandro Não. de Lima. Que é isso? Nenhum deles. Nenhum deles. O Antônio Roberto continuou aqui da mesma forma, nunca tocou nisso. O jornal não falou isso, não. O Antônio Roberto continuou aqui do mesmo jeito. Depois funcionou comigo no conselho aqui, depois que eu saí da escola. Nunca. Não houve um afastamento De ninguém. Ninguém. Absolutamente. Não houve suspensão de um professor, de um aluno, de um funcionário. Nada disso. Bem, mas, enfim, houve uma... Terminou que o senhor teve uma passeata. E o teve senhor, enterro. foi até... Não, teve a passeata, teve enterro do Hélio Naves. Tudo isso houve. Tudo isso houve. Mas revanchismo? Nunca. Nunca. Esse rapaz que era o presidente do Grêmio, que coordenou isso tudo, absolutamente veio me pedir desculpa, que foi teleguiado. Agora, como que o senhor, porque efetivamente o senhor termina se retirando da direção, não é? Como é que o senhor processou? Como é que foi essa transição? Porque não houve uma intervenção do MEC. Como é que operou, como o senhor, e em nível do conselho também, como que foi o processo de transição? Quando houve esta passeata, essa coisa, para mim isso foi o máximo. Eu fui ao MEC e conversei com o diretor da época do ensino industrial, hoje é diretor de tecnologia. Conversei com ele, ele falou assim: o senhor é o diretor, o senhor age. Eu falei: espera aí. O senhor vai agir. Aquele que estiver insubordinado, o senhor bota para fora. Foi-me dito isso no MEC. Eu, como educador, nunca ia fazer isso. Eu vim de lá já pensando. Cheguei aqui, falei com os meus auxiliares, primeiro, que eram os direto, a Terezinha me substituía quando eu afastava. Tinha mais todo o pessoal DAS, chamei e falei: olha, eu vou conversar com o delegado do trabalho aqui, da educação aqui, é um professor da Universidade Federal, vou conversar com ele, vamos chamar lá na delegacia. Se eles quiserem vir aqui, bem, se não quiser, vamos chamar lá na delegacia os líderes para discutir isso, mas eu vou deixar. A delegacia era a delegacia do MEC, né? Do MEC, Falei assim: eu vou deixar. Muitos, e nós, isso e aquilo. Eu falei: não. A insatisfação chegou num ponto culminante de fazer uma passeata e tudo, isso levar o nome da nossa instituição aí fora. Né? Aí conversei com o delegado, a pessoa compreensiva, ele falou: não, só deixa e eu convoco o pessoal aqui. Convocou, foi uma professora só lá. Com certeza, o pessoal aqui designou, era professora de história ou geografia, não sei, muito educada, foi lá. E nós, então, negociamos que eu ia sair, que eu ia ajudar a nomear o Zé Alves, ia lá no MEC, pedir para que ele fosse. Faltava o documento, porque lá no MEC eles achavam que ele não tinha curso superior. Ele me forneceu o diploma dele e tudo. Aí fui lá, conversei e entreguei o cargo lá. Aí eles não quiseram receber, não. Nós vamos mandar uma pessoa nossa lá em Goiânia
o senhor vai transferir, nós vamos nomear o professor Zé Alves, e o senhor vai transferir, vamos fazer a coisa tudo à altura. E isso foi feito aqui. E não houve um professor, um aluno, um funcionário que levasse isso de repreensão. Não existiu isso. E nem jornais podem ter publicado, porque não houve. Se houve, fala, isso ou aquilo, sim, mas demissão, suspensão, alguma admoestação, nada. Nada, nada, nada. Com a transição, o senhor permanece no conselho ou se retira do conselho? Não, permaneço no conselho. Eu sou conselheiro. Mesmo posteriormente, o senhor manteve todo o tempo, o senhor se conservou todo o tempo posteriormente no conselho da instituição? Até a extinção dele. Perfeito. Até a extinção do conselho. Foi extinto em dezembro de 70. Não, eu estou me referindo ao conselho já nos anos 80, nesse processo. Em que o senhor era diretor e se retira, sim, e o José Alves assume, o senhor se afasta do conselho da instituição. Afasto da presidência do conselho. Mas permanece como membro dele. Membro do conselho. Ao longo da trajetória subsequente da sim, Escola Técnica Federal de Goiás, nos anos 80, nos anos 90, o senhor permaneceu como membro do conselho? Não, sim. O conselho foi extinto. Sim, o outro conselho foi nomeado representante de quê? Talvez da Federação das Indústrias. Talvez, eu não me recordo. E permanece? E permanece. Aí passa para Cefet. Permaneço. E hoje, como Instituto Federal de Goiás, o senhor... Permaneço lá. Permanece. Uma última pergunta nessa parte da entrevista. O senhor, nesse longo período, como integrante do Conselho, o senhor, tanto nas fases finais da Escola Técnica Federal de Goiás, quanto nos praticamente 10 anos como Centro Federal de Educação Tecnológica, e agora já aproximadamente há 6 anos, né, como Instituto Federal, quase 7 anos, completando 7 anos, o senhor permaneceu com funções muito ativas dentro desse conselho. Enfim, o que eu quero perguntar o senhor tem uma leitura muito clara do papel social, da função da instituição? O senhor permanece atuando de modo muito consciente, muito lúcido com relação à construção da instituição? Isto é, o senhor ocupa uma função puramente representativa ou o senhor exerce efetivamente uma função de protagonista dentro desse conselho? Olha, eu não seria capaz de ser um representante sem atuar. Pelo amor de Deus, isso eu não faço. Sou atuante onde eu estou. Se eu aceitei, estou lá. Esses dias eu encerrei aqui uma representação que eu vou falar na outra, que é no Sebrae. 17 anos lá. Recebi uma placa bonita e tudo. Atuava, como disse o próprio diretor e funcionários lá, o professor Hélio, aqui atuava, representava, participava do plano anual, o PPA, eu era quase que o relator da prestação de contas, essa coisa toda. Aqui, no Conselho, participo, faço questão de me assentar lá perto do reitor para conversar, para a gente estar atuando
e sou inquirido pelos conselheiros, pergunto aos conselheiros, ao reitor e tudo. Às vezes vou lá conversar com o reitor, isso. Senão não aceitaria. Rainha da Inglaterra? Nunca. Por exemplo, agora, o meu presidente vai ser presidente do Conselho do SEBRAE. Toda a vida eu fui o titular lá e tinha um suplente. As outras instituições, todas, tinham o titular que não ia lá, tinha o suplente que ia. Isso foi dito no dia que eu recebi a placa. O professor não faltava, estava ali. Lá na Universidade Federal, tem 22 anos que eu sou conselheiro lá. Recebi o título de professor honoris causa lá da universidade, o ano passado. O que eles falam? Quando precisa, e sabe que precisa de voto, professor, o senhor está vindo? Mas, pelo amor de Deus, que dia que eu já faltei. Não, porque às vezes o senhor tem uma obrigação, o senhor vai pedir o seu suplente para vir. Falei, meu suplente nem sabe o que é isso aí, não é? Eu tenho um suplente lá na universidade. Reuniões duras, estou lá firme. Porque se eu assumir, eu tenho obrigação. E eu vou atender. Eu assumi com vocês que tinha que vir aqui. Eu estou aqui. E fazendo, deixando, às vezes eu tenho coisa do IEL lá, que eu sou diretor, vai ter reunião à tarde, e eu estou aqui com você. Mas, se não, meu filho, isso aí é sagrado para mim. Uma última pergunta nessa parte. Como que o senhor avalia, para encerramento, né, a título de encerramento, que balanço o senhor faz? Como o senhor avalia, que balanço o senhor faz dessa trajetória do senhor com essa instituição que passa da condição de estudante, professor, diretor e membro de conselho? Que balanço o senhor faz dessa trajetória de aproximadamente, já estamos falando de mais de 70 anos? Mais de 70 anos. Eu entrei aqui em 43, né? Eu vou te contar uma historinha assim para você avaliar. A questão de uns 2 meses, ou mais, não me lembro, eu recebi 2 empresários de Anápolis para discutir comigo um assunto ligado à federação, Senai, etc. Aí resolvemos tudo direitinho. Um deles disse assim, professor, me falaram que o senhor fica aqui a semana toda, o mês todo, o ano todo, e que o senhor não recebe nada. Eu ri, falei assim, eu não tenho que receber, eu estou aqui pagando o que eu recebi. Uai, como isso? Aí eu contei para ele, falei, olha, eu entrei na escola técnica de Goiânia em 43 por concurso. Passei no 28º lugar, está lá. Vai lá que está registrado isso. Passei no 28º lugar. Tinha direito a internato. Foi uma luta para eu conseguir esse internato, porque o secretário da Educação daqui tinha pedido ao diretor, seu diretor, o senhor reserva as vagas só para goianos que estão aqui no estado, porque vem gente de fora, isso é federal, né? E o diretor aceitou. Quando eu vi que eu não estava sendo chamado e as vagas estavam acabando, eu fui no diretor e falei com ele, doutor Lisboa, falei, ué, eu vim para cá, fiz o meu requerimento, botei, pergunta se precisa de internato, eu coloquei que preciso, eu passei no 28º lugar, e não estou, pegou o processo, olhou, porque o senhor não é goiano. Mas não é escola federal? Olha, eu era de 16 anos, enfrentar o diretor, não é escola federal? Mas lá em Minas também tem, ele, o diabo tinha feito curso lá em Ouro Preto. Lá tem. Eu falei, mas eu quis aqui. E botei
Mas o secretário me pediu. E eu posso falar com esse secretário? Mas pode, por favor, me dá o endereço dele. Ele olhou, o endereço era pertinho da escola, era ali na pracinha da 75, ali morava o doutor Vasco dos Reis. Fui lá, correndo. Cheguei, bati na porta, veio a empregada, tá? Abriu. O que é? Eu falei, eu precisava falar com o doutor Vasco, ele está almoçando. Então eu sento aqui, espero ele almoçar. Ele ouviu, a porta ficou semi-aberta. Maria, o que foi? Um rapazinho quer falar com o senhor. Não, manda ele entrar. Ele espera, doutor Vasco. Não, manda ele entrar. Entrei. Aí ele, o que é, meu filho? Eu falei assim, eu espero o senhor almoçar. Não fala. Contei a história para ele, pegou Maria, me dá meu receituário. Ele era médico, me dá meu receituário aí. Pegou e escreveu ao doutor Antônio Manuel de Oliveira Lisboa, diretor da Escola Técnica de Goiânia. O aluno Hélio Naves diz que passou no 28º lugar e precisa de internato. Estou concedendo. Entrei, falei para ele, 4 anos de internato, depois presto um ano de técnico, não de internato, mas estudo de graça, depois presto concurso, sou professor, entro na escola, trabalho 38 anos, me aposento, mas depois fiz isso, contei para ele, falei, entrei na universidade, se o senhor tiver nota acima de 75, o senhor pode pedir a bolsa. Passei com 85, bolsa, não perdi 4 anos. Quer dizer, a sociedade me pagou tudo isso, moço. Eu estou aqui, estou aqui porque a sociedade me colocou aqui. Então, ele falou assim, pô, se 1 milhão tivesse, cada 1 milhão tivesse gente que pudesse fazer isso, né? Então, você faz uma coisa consciente, estou pagando à sociedade o que a sociedade me deu. É isso que eu estou fazendo.